Glória a Deus. Quem está feliz com Jesus aí, gente? Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que privilégio. Mais uma noite. Que bom que você está aqui. Venceu aí o cansaço, venceu o cobertor, venceu a televisão. E nós estamos juntos aqui para compartilhar das grandezas do coração de Deus em mais uma noite. Amém? Queridos, antes de nós começarmos esse tempo aqui, nosso momento da palavra de Deus, eu tenho algo do coração de Deus para compartilhar contigo nessa noite. Gostaria que você fechasse os teus olhos por um instante, que essa canção que nós cantamos agora, essa canção possa ministrar a sua vida. Sabe, muitas vezes nós cantamos, muitas vezes nós falamos, nós declaramos, mas existem alguns momentos em que essa canção ela precisa entrar dentro de nós. Gostaria que nesse momento você fechasse os teus olhos e que você deixasse essa canção ela falar ao teu espírito, querido. Nós cantamos aqui sobre a bondade de Deus, que a bondade dele nos seguirá, e essa é uma verdade para nós, amém? Nós cantamos aqui que ele é fiel em todo tempo, independente da circunstância, independente da situação, independente do que aconteça ou não aconteça, o nosso Deus é bom, amém? Você pode fechar os teus olhos, deixar essa canção ministrar o seu coração nesse momento. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tu és fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá
eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tu és fiel em todo tempo. Declare isso, querido, do fundo do seu coração. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. És fiel, tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Aleluia, você pode aplaudir Jesus aí, amém? Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado pela tua bondade, Senhor, incomparável. Obrigado pela tua bondade, Senhor, imensurável, Pai. Obrigado pela tua bondade, Senhor, que nos surpreende todos os dias. Obrigado pela tua bondade, Pai, que nós podemos contemplar, experimentar e viver debaixo dela, Senhor, todos os dias da nossa vida, Senhor. Obrigado, Pai, porque essa canção diz que a bondade do Senhor, ela nos seguirá, Senhor. Obrigado, Pai, porque não importa onde nós estivermos, Senhor, a bondade do Senhor, ela sempre vai estar em nós e sobre nós, Senhor. Obrigado, Pai, porque não importa a situação, Senhor, que nós estivermos vivendo, Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, Senhor, não importa a situação que nós estivermos vivendo, Senhor, no nosso país, Senhor, a Tua palavra diz que a bondade do Senhor, Pai, ela nos seguirá, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado, Papai, porque nós declaramos, nós cantamos e nós engrandecemos o Teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite especial. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem ministrado os nossos corações, domingo após domingo aqui, Senhor. Fala conosco, Pai, nesse momento, através da Tua palavra, Pai. Ministra, Senhor, os nossos corações, Pai. Que essa palavra, Senhor, ela possa mexer com as nossas estruturas, Senhor. Pai, que essa palavra, ela venha de encontro, Senhor, não aquilo que nós queremos ouvir, Pai, mas aquilo que nós precisamos ouvir do Senhor nessa noite, Pai. Espírito Santo de Deus, Pai, nós te damos total liberdade aqui, Senhor. Pai, que todo espírito de desânimo, Senhor, caia por terra, Pai. Que toda distração agora, Pai, caia por terra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa ser semeada em corações, em solos férteis, Senhor. Essa palavra possa frutificar, Senhor, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, Senhor. Pai, assim como a Tua palavra diz, Senhor, que nós não sejamos somente ouvintes, Pai, dessa palavra, mas que nós sejamos praticantes, Senhor, dessa palavra, que é a verdade sobre nós, Senhor. Obrigado, Papai. Obrigado porque essa é uma noite especial que o Senhor preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos, abre sua Bíblia comigo. O tema da mensagem de hoje é remendo novo em vestes velhas. Esse é um texto bem conhecido da palavra de Deus. Eu quero compartilhar ao seu coração nessa noite. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Lucas. Muito obrigado, Chico. Capítulo de número 5 e verso de número 33. Lucas 5. Nós vamos fazer a leitura aqui só para a gente entender o contexto dessa palavra, querido, a partir do verso número 33 até o verso número 38. Eu vou ler
esse pedaço aqui na Revista Atualizada, na Almeida Revista Atualizada, tá? Na ARA. Ou você pode colocar na A também, que fica mais próximo. Amém? Queridos, aqui Jesus estava dando uma instrução para os seus discípulos acerca do jejum. Tá? Aqui no verso de número 33, a palavra de Deus diz assim: e disseram-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está com eles o noivo? Dias virão, contudo, em que se lhes será tirado o noivo, e naqueles dias, sim, jejuarão. Aqui, Jesus estava nos ensinando algo precioso, queridos, sobre o jejum. Jesus estava nos ensinando, os discípulos de João começam a interrogar o Senhor Jesus, por que os discípulos de João jejuavam e os discípulos de Jesus eles não jejuavam. E aí Jesus ele fala algo muito interessante aqui, ele fala: podem aqueles que estão na presença do noivo não participarem do banquete, não sentarem à mesa com ele? Aí ele diz: mas virão dias em que o noivo lhe será tirado. Jesus estava falando da sua morte. E aí eles jejuarão. Amém? E ele continua o texto aqui no verso de número 36. Ele diz assim: também lhes disse uma parábola. Ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tem bebido, tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Queridos, para nós entendermos aqui, Jesus ele começa ensinando sobre o jejum. E aí no meio dessa conversa sobre jejum, Jesus fala: eu vou contar para vocês uma parábola. Quando nós vemos aqui falando, Jesus ilustrando essa parábola como contexto das vestes, para nós hoje parece algo muito longe da nossa realidade. E realmente é. Porque hoje nós vivemos, querido, num mundo totalmente diferente no que diz respeito às vestimentas. Sabe, quando o Senhor Jesus ele fala aqui que ninguém pode colocar um remendo novo em vestes velhas, hoje quase ninguém mais se remenda a roupa, não é verdade? Hoje nós vivemos, querido, num mundo, nós temos roupa e não somente temos roupa, mas as roupas se tornaram algo tão comum e algo barato relativamente para se comprar. Exceto as grandes marcas, as grifes. Mas hoje você compra uma roupa boa por um preço razoável. Mas naquele tempo não. Talvez algumas pessoas que estão um pouco mais, que já viveram um pouco mais, que são um pouco mais experientes, viveram talvez um tempo diferente que nós vivemos hoje. Eu particularmente na minha casa, na minha família, eu vivi um pouco disso. Porque a maioria de nós aqui, talvez o seu pai, ou talvez você que é um pouco mais experiente de vida, você viveu esse momento onde que as roupas não eram assim como hoje. As roupas eram passadas de um irmão para o outro, e daquele outro irmão usava mais um pouquinho, passava para o outro, e depois dava uma remendada na roupa ali, dava uma costurada na roupa e passava para o outro irmão. Eu me lembro bem na minha infância lá de usar aquelas mochilas feitas de jeans. Não sei se alguém já viu isso. Uma mochila de costa feita de jeans, né, dona Zilda? Eu cheguei a usar uma mochilinha dessa, estojo, sabe o estojo hoje que a gente compra e tal? Um estojinho de jeans assim. Eu particularmente não gostava nada daquilo lá, mas era o que tinha, então tinha que usar, ou usava ou não usava.
Mas era o que tinha, então eu tinha que usar. A minha casa, querida, era uma casa com 4 irmãs e 2 irmãos. A minha infância toda foi nesse ambiente de costura, de pintura de pano de prato. Eu lembro de ficar passando a linha na agulha para minha avó costurar na máquina. Eu lembro de várias máquinas que tinha em casa de costura. Eu lembro de ficar brincando nas máquinas de costura, de carrinho lá de baixo. Então a minha infância foi assim. A avó gritava: vem aqui menino, passar a agulha para a avó, passar a linha na agulha para a avó. Passava a agulha, eu enxergava um pouco melhor que a avó, e passava a agulha, depois passava de novo, trocava de linha. E todo esse contexto. As minhas irmãs, logo elas aprenderam também, não só a costurar, mas aprenderam a pintar guardanapo. Eu lembro das minhas irmãs pintando os guardanapos, tinha um monte de tinta de tecido em casa. E aí minha avó fazia os bicos ali, os crochê, tudo. Então, eu fui criado nesse contexto, querido. E quando eu comecei a preparar essa palavra aqui, Deus me lembrou de algumas roupas, que essas roupas, apesar de ser 4 mulheres, essas roupas passaram por algumas das minhas irmãs. E incrivelmente, eu usei essas roupas. Não eram roupas femininas, tá? E fala, mas eu lembro de uma foto que eu tenho. Lógico que eu não vou mostrar essa foto para vocês. Talvez eu tenho uma foto, eu tinha mais ou menos de 11 a 12 anos de idade. Eu estava com shorts vermelhos, Deus me fez lembrar. Um shorts vermelho e uma camiseta preta. Aqueles shorts vermelhos, querido, eram shorts assim, podia usar menino e podia usar menina, tá? As minhas irmãs haviam usado aqueles shorts. Eram shorts comuns, tá? Não se assustem não. Comum, vermelho, com 2 listinhas brancas aqui do lado. Mas minhas irmãs haviam usado aqueles shorts. Depois eu usei, depois meu irmão usou aqueles shorts. Era algo comum, querido, para nós ali. A maioria das roupas eram separadas, tá? Pode ficar tranquilo. Mas o Senhor Jesus estava falando de algo que era comum, querido, para aquela época. Quando Ele fala que não se pode colocar um remendo novo em uma roupa velha, Jesus, Ele sabia do que Ele estava falando ali. Você quer ver um exemplo legal disso? Aqui em Lucas 3, verso número 11, João Batista, ele está pregando a palavra de Deus ali no deserto. João Batista está exortando os fariseus ali, os religiosos. E é muito interessante esse texto, porque João Batista começa a exortar os fariseus e chama aqueles fariseus de raça de víboras, chamando aquele povo ao arrependimento. Muita gente acha, querido, que as palavras de João Batista eram palavras doces, mas não eram. João Batista tinha uma palavra muito forte, uma palavra até certo ponto pesada. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o Senhor Jesus. João Batista foi aquele que olhava para as pessoas e diziam: arrependam-se, porque é chegado o reino dos céus. E essas pessoas começaram a vir até João. João, mas como que eu faço isso? E João pregava: o machado já está posto. Toda árvore que não dá fruto, ela é cortada e lançada fora. E as pessoas olhavam para João Batista e diziam: mas como que eu faço isso? E olha que interessante aqui em Lucas 3:11, o que João Batista diz. Evangelho de Lucas 3, verso número 11. Apareceu lá? Respondeu-lhes. O povo perguntou: João, como que nós fazemos isso? João disse: pessoal, começa por aqui. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Queridas, as pessoas, quem tinham 2 túnicas, 2 peças de roupa, eram pessoas consideradas abastadas naquele tempo. Porque a grande maioria das pessoas existia uma roupa só. E se você ler um pouquinho mais a respeito de vestes na palavra de Deus, você vai perceber que existe um grande significado quando fala sobre vestes. Na sua grande maioria, a Bíblia vai dizer, quando fala sobre vestes, fala da nossa condição diante de Deus. Por isso que existem vários textos que falam sobre vestes. Aqui João estava ensinando: vocês querem se arrepender? Aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem. E se você tem comida, você faça o mesmo.
era algo comum, querido, para aquela época. Mas existe algo um pouco mais profundo que eu quero compartilhar com vocês essa noite. Nós precisamos entender algumas coisas importantes que está por trás da palavra de Deus aqui, que o Senhor Jesus queria nos comunicar através desse texto. Quero que você abra sua Bíblia comigo lá em Efésios capítulo 4 e verso de número 22. Efésios 4, 22. Olha o que o apóstolo Paulo, querido, vai nos dizer aqui, vai nos ensinar através da sua palavra. Efésios 4, 22. Amém? Vou ler aqui na minha Bíblia. Vocês acompanham comigo. Deixa eu ler um pouquinho do contexto aqui só para a gente entender melhor aquilo que ele estava falando. 4, 22. A palavra de Deus aqui, Efésios 4, 22. Deixa eu ler aqui, querido, a partir do 19, tá? Para que a gente entenda o contexto melhor. Coloca o 19 para mim, Aline. Isso. Aqui, Paulo está falando sobre a santidade cristã. E ele está fazendo um paralelo e ensinando e exortando os Efésios, a igreja de Éfeso, em relação à santidade. Aqui no 17, vou começar no 17, que fica mais fácil para a gente entender o contexto, tá? Isso, portanto, digo que no Senhor testifico que não mais andeis como também andavam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios da vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Verso número 19, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com a avidez. Cometeram toda sorte de impureza, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele foste instruídos segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quando ao trato ao passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as suas concupiscências, as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e não revistais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Existe uma outra versão aqui, que é uma versão até mais fácil para a gente poder entender. Deixa eu abrir ela aqui para ler com vocês na NVI, e fica de um entendimento melhor. Nós vamos trabalhar em cima desse texto, querido. E eu quero que você entenda bem aquilo que Paulo estava falando aqui, amém? Efésios 4, 19. Na NVI. Deixa eu mudar aqui a minha Bíblia. Isso. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda a espécie de impureza. Todavia não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e a serem renovados no modo de pensar, e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Até aqui. Pastor, o que tem a ver remendo novo com pano velho, com isso que Paulo estava falando? Eu quero compartilhar contigo algumas coisas importantes, querido, que Paulo estava nos ensinando, e algumas coisas importantes que nós precisamos entender a respeito da palavra de Deus. Paulo está falando para os Efésios, para a igreja de Éfeso aqui, mas Paulo também está nos ensinando algo. Aqui no verso 22, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem,
que se corrompe pelos desejos enganosos. Paulo, em outras palavras, ele está dizendo para nós não vivermos mais da mesma maneira como que nós vivíamos antes. Paulo está dizendo, vocês precisam se despir. E o que é se despir? Todos nós sabemos que é tirar a roupa. Sabe, muitas vezes nós vivemos uma vida com Cristo, mas as nossas atitudes, elas são incoerentes com aquilo que nós vivemos no dia de hoje. Muitas vezes aquilo que nós falamos ou pensamos é incoerente com o momento, não só com o momento, mas em relação àquilo que a palavra de Deus diz ao nosso respeito. Sabe, Paulo está dizendo para o povo aqui, vocês precisam tirar as velhas roupas, porque vocês já nasceram de novo. Amém? E é isso que eu quero compartilhar contigo nessa noite, meu irmão. Sabe, muitas vezes aquilo que nós falamos não diz respeito mais à nova natureza que nós estamos vivendo, mas muitas vezes aquilo que nós falamos, pensamos, ouvimos, é coisas da velha natureza. Paulo está exortando a igreja de Éfeso, mas também nos exortando. Aquilo que nós falamos, aquilo que nós vivemos, aquilo que a nossa vida precisa falar algo de nós, precisa refletir o caráter de Cristo que está em nós. O povo de Éfeso, eles viviam uma vida que não era coerente com aquilo que Jesus havia feito por eles. Paulo fala, vocês precisam se despir, vocês precisam abandonar a antiga maneira de viver. Sabe, aquelas vestes, fala do estilo de vida que não agrada a Deus. Queridos, quanto cristãos hoje, pessoas que se dizem cristãos, têm um modo de viver, têm um estilo de vida totalmente diferente daquilo que a palavra de Deus nos ensina. A nossa vida, querido, precisa expressar o caráter de Jesus. Amém? O nosso modo de falar e de tratar com as outras pessoas precisa expressar o caráter de Jesus. A maneira com que nós cuidamos das coisas que Deus colocou nas nossas mãos precisa expressar o caráter de Jesus. Existe um ditado aí, evangeliquez, mas que é uma grande verdade, que mais de 90% das pessoas não vão ler a Bíblia, mas elas vão ler a minha e a sua vida. Amém? E nós precisamos repensar algumas coisas a respeito da nossa vida. Nós precisamos olhar para a Bíblia e viver aquilo que nós temos aprendido. Sabe, não dá mais tempo para nós vivermos uma vida de qualquer jeito. Não dá mais tempo da gente se reunir aqui aos domingos e receber uma palavra, e essa palavra não muda, querido, a nossa trajetória. Não dá mais para viver assim. Sabe, era isso que Paulo estava falando aqui com a igreja, querido. Sabe, a questão das vestes, ela é o estilo de vida que não agrada a Deus, mas que agrada o mundo. Sabe, existem muitas pessoas hoje dentro das igrejas do mundo, cristãs evangélicas, mas que não vivem talvez 1% daquilo que elas têm aprendido aos domingos, no meio de semana. Nós precisamos repensar, querido, e essa é uma mensagem para nós repensarmos como nós estamos vivendo. Como que a palavra de Deus tem falado comigo, ao ponto de eu ser transformado por ela. Como que as minhas orações, como que Deus, o nosso Deus tem falado comigo, ao ponto de eu não viver mais como eu vivia antes. Todas as nossas vidas, queridos, existe um antes e um depois de Cristo, sim ou não? A história, ela é marcada por um antes e por um depois de Cristo. As nossas vidas, da mesma forma, ela é marcada por um antes e por um depois de Cristo. Olha que interessante, querido. Sabe, muitas vezes eu olho para alguns jovens, querido, e eles acham que é brincadeira. Sabe, eles vivem uma vida cristã,
Mas ao mesmo tempo que eles vivem uma vida cristã, eles vivem uma vida que não condiz nada com a palavra. Muitas vezes eles vivem uma vida, querido, que eles acham que vai passar os dias, que vai passar os anos, e que as palavras de Deus não vão se cumprir. Mas existe uma grande verdade, e a palavra de Deus nos afirma que todas as palavras elas vão se cumprir. Amém? As palavras de Deus, querido, elas vão se cumprir, querendo nós ou não. Amém? Todas as promessas de Deus, elas vão se cumprir nas nossas vidas. Tudo o que está escrito, querido, na palavra, na Bíblia, eles vão se cumprir. Tem muita gente, querido, servindo na igreja, cantando na igreja, pregando nas igrejas. Mas sabe o que a palavra de Deus nos ensina, querido? Dá uma olhada comigo no texto de Mateus 7, capítulo 7, verso de 21 a 23. Tem muita gente hoje, querido, servindo, cuidando de pessoas, fazendo trabalhos excepcionais em vários lugares do mundo, mas que no dia que o Senhor Jesus voltar, eles vão ouvir um "eu não te conheço", Jesus. Não sei se isso causa um temor em você, mas em mim causa um temor enorme. Abre sua Bíblia comigo, no Evangelho de Mateus, capítulo 7 e verso de número 21. Olha o que a palavra de Deus aqui nos ensina. 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas é aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia dirão, e hão de dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então eu lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticam a iniquidade. Você já parou para pensar, querido? Que muita gente hoje que vive uma vida cristã de aparência, vai chegar o dia, querido, que nós vamos estar face a face com o nosso Senhor. Dia a menos dia. Talvez seja jovem, ou você seja alguém mais experiente de vida. Vai chegar o dia que nós vamos estar face a face com o nosso Senhor. E o texto ele é muito claro, querido. O texto nos dá claramente, nos ensina claramente que vão existir pessoas que talvez cantaram para Jesus uma vida toda, mas que chegará naquele dia, ele vai dizer: eu não te conheço. Vão ter gente, querido, pessoas que serviram, que foram piedosas, pessoas que dizimaram, pessoas que ofertaram, pessoas que talvez investiram muitos anos da sua vida, mas que chegará naquele dia e Jesus vai dizer: eu não vos conheço. E mais, vão existir pessoas que pregaram a palavra de Deus, que essa palavra abençoou muitas pessoas, mas que vão chegar naquele dia e vão ouvir de Jesus: eu não vos conheço. É isso, querido, que Paulo estava nos ensinando aqui. Sabe, existe muita gente hoje pensando: eu vou para a igreja. Os jovens de hoje: eu vou para a igreja, mas eu dou os meus rolés aí. Vai chegar naquele dia, querido, e talvez você vai pensar: puxa vida, tantas vezes, tantos domingos que eu fui para a igreja e não valeu de nada. Sabe, existem muitos jovens hoje, ou pessoas mais maduras: eu sou cristão, mas nos meus negócios eu dou uma enganadinha nos meus clientes. Vai
Vai chegar naquele dia, querido, e você talvez vai ouvir de Jesus, pode ouvir de Jesus, eu não os conheço. Tem gente que diz, eu sou cristão, mas eu compro e não paro, eu fico devendo às pessoas. Talvez vai chegar naquele dia e você vai ouvir algo que nenhum de nós gostaríamos de ouvir. Eu sou cristão, mas aqui na igreja eu sou uma bênção, mas na minha casa eu trato mal a minha esposa, eu trato mal os meus filhos. Nós precisamos repensar, querido, algumas coisas. Tem coisas que nós precisamos ser radicais, sabia? Tem coisa que nós não podemos negociar, principalmente quando se diz respeito a pecado. Amém? Não dá para negociar, querido, com o pecado. Sabe, Paulo estava dizendo, vocês precisam tirar essas vestes da velha natureza. Não dá para andar em novidade de vida com as vestes da velha natureza. Não dá para andar em novidade de vida com o mesmo vocabulário que você tinha quando você não conhecia Jesus. Não dá para andar em novidade de vida assistindo as mesmas coisas que você assistia quando você não conhecia Jesus. Não dá. Quantos estão me entendendo aqui, querido? Amém? Isso, querido, é despir-se do velho homem. Isso é abandonar, querido, de uma vez por todas, tudo aquilo que nós já vivemos um dia, tudo aquilo que nós conhecemos um dia. É abandonar de vez, é ser radical, é dizer, Senhor, eu estou servindo o Senhor, eu vou te servir de todo o meu coração. Na minha casa eu vou ser o melhor cristão, obedecendo o meu pai, obedecendo a minha mãe, honrando o meu pai, honrando a minha mãe. No meu trabalho eu vou ser o melhor cristão. Eu vou orar por aquelas pessoas, eu vou abençoar aquelas pessoas, eu vou fazer a diferença naquele lugar. Quando as pessoas olharem para mim, elas vão dizer, vai lá um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem de fé, uma mulher de fé, amém? Quando vocês saírem dos lugares, as pessoas vão dizer, que pena, cara, que você está saindo daqui, porque você abençoou demais a minha vida. Que pena, mulher de Deus, que você está saindo daqui, porque eu fui muito abençoada pela sua vida. Não dá, queridos, para a gente brincar mais de ser cristãos. Não dá para a gente brincar mais de ser evangélico. É bonito falar, eu sou evangélico. Não dá. No texto de Efésios, olha o que ele diz aqui, no verso de número 23. Paulo começa dizendo aqui, para a gente se despir do velho homem. No verso de número 22. Olha o que ele diz aqui, no 22 diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Olha no 23, o que ele diz, a serem renovados do modo de pensar. Sabe o que nós podemos aprender aqui, querido? Da mesma maneira que nós pensamos, nós agimos. Se nós pensamos nas coisas do alto, e a palavra de Deus nos ensina muito sobre isso, a colocar os nossos olhos nas coisas que são do alto e não somente aqui da terra. Mas ela também nos ensina a pensar sobre as coisas que são do alto. Porque tudo aquilo que nós pensamos, a nossa mente, querido, Deus nos deu um presente, a nossa mente é algo extraordinário. Se você meditar na palavra, se você pensar nas coisas de Deus, se você ouvir as coisas de Deus, é certo que você vai refletir o caráter de Deus por onde você passar. Mas se talvez você está aqui ouvindo essa palavra no domingo, e domingo que vem você vem, mas durante toda a semana você vive uma vida que não tem nada a ver com isso. É certo, querido, é certo que você vai ter problemas. Olha o que Romanos capítulo 12, verso de número 2 diz. Eu gosto muito desse texto, querido. Olha o que Romanos está dizendo, que Paulo está dizendo aos Romanos aqui, capítulo 12, verso de número 2. Romanos 12, 1 e 2.
texto bem conhecido da palavra de Deus. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, e que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Querido, sabe o que Paulo estava nos ensinando aqui? Que o nosso culto a Deus não é algo emocional. Amém? Hoje eu não estou sentindo de ir para a igreja. Hoje eu não estou sentindo de adorar a Deus. Hoje eu não estou sentindo de erguer as minhas mãos. Não. O nosso culto a Deus, querido, era um culto racional. Era um culto inteligente. Onde quem comanda o que vai fazer somos nós mesmos. Pastor, você tem vontade todos os dias de adorar a Deus? Não. Mas quem manda não é a minha vontade, querido. Quem manda é o nosso espírito, amém? No nosso espírito, sim. Nosso espírito anseia pelo Senhor, deseja pelo Senhor. Nosso espírito se conecta com o Senhor. Mas a nossa alma, as nossas emoções, não. Por isso que tem gente que tem dificuldade de entender isso. Por que eu não sinto? Porque, queridos, às vezes nós estamos vivendo uma vida almática, segundo as nossas emoções. Nós estamos caminhando com Jesus, e ao invés de nós caminharmos no nosso espírito, entendermos as palavras no espírito, nós estamos entendendo as coisas da alma. E aí tem dia que nós estamos bem, tem dia que nós não estamos bem, tem dia que nós estamos eufóricos para adorar o Senhor, tem dia que nós não estamos. Por quê? Porque a nossa alma, ela é volátil. A nossa alma tem dia que está de um jeito, tem dia que está de outro. Agora, quando nós entendemos que nós somos espírito, aí sim, quem comanda o que nós fazemos ou não é o nosso espírito. Por isso que Paulo diz sobre aquilo que nós pensamos. Romanos 12, 1, eu li o 1, quero ler o 2 com você. Ele diz assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis, não tome a forma desse mundo. Não entre na forma desse mundo, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente. Por que que Paulo não escreveu que nós precisamos ser renovados no nosso corpo? Por que Paulo não escreveu que nós precisamos ser renovados por aquilo que nós vemos? Por que Paulo não escreveu que nós precisamos ser renovados por aquilo que nós falamos? E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu volto lá no início, querido. Não se pode colocar um remendo novo em um pano velho. O texto é muito claro, ele diz que se você fazer isso, você vai estragar tanto a roupa quanto o remendo. Querido, algo que precisa mudar é a nossa maneira de ver e de pensar. Quando a nossa mente muda, querido, todo o nosso corpo muda. Amém? Quando a nossa maneira de pensar e de ver as coisas muda, tudo ao nosso redor muda. Quando a nossa maneira de pensar e de olhar para a palavra de Deus, não sei você, querido, mas talvez um dia você leu a palavra de Deus e você diz: pastor, eu não entendo nada. Todos nós, queridos, fomos assim, amém? Todos nós um dia olhamos para a palavra de Deus, olhamos e falamos: meu Deus, que é isso, Pai? Me ajuda. E o Espírito Santo vem e começa a ministrar os nossos corações. E o Espírito Santo vem e começa a revelar as coisas profundas do nosso coração. E a nossa maneira de pensar e de ver as coisas, ela começa a ser transformada. Você pode perceber, querido, a sua vida há 10 anos atrás, a sua maneira de pensar é a mesma de hoje? Sim ou não? Não, é totalmente
diferente. A sua maneira de ver as coisas é como você via há 10, 15 anos atrás? Não, é totalmente diferente. Por isso que Paulo fala da renovação da nossa mente. E por que ela é tão importante, querido? Esse texto ele é tremendo. Ele fala: mas transformai-vos pela renovação da mente, para que vocês experimentem qual seja a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Existe uma vontade boa, perfeita e agradável para aqueles que deixam ser renovados a mente. Sabe, se despir do velho homem, fala disso. Fala de uma mente renovada. Fala de palavras agora, não são palavras destrutivas, são palavras construtivas. Fala de alguém hoje que não vive mais por aquilo que ele sente, mas por aquilo que ele recebe do Senhor. Fala de alguém agora, querido, que não vive mais segundo aquilo que ele vivia lá no mundo, mas agora ele vive uma novidade de vida. E essa novidade de vida vai transformando a nossa vida ao longo dos anos. Glória a Deus. Amém? Jesus transformou ou não transformou, querido, a sua vida ao longo dos anos? E se algumas pessoas que nos procuram e falam: pastor, eu era alguém terrível, pastor. Eu falo: eu sei, eu também era. Pastor, eu era alguém briguento, pastor. Eu sei, eu também era. Pastor, eu era alguém, pastor, que mentia. Eu sei, querido, eu também era. Todos nós, queridos, temos um antes e um depois de Cristo, amém? Ou pelo menos deveríamos ter. É disso, querido, que Paulo está nos ensinando a respeito da palavra de Deus. Pastor, e como que eu vivo essa boa, essa agradável, essa perfeita vontade de Deus? Você já se parou para pensar, querido, nesse texto, meditar nele, dessa forma? Tá, se existe uma boa, perfeita e agradável vontade de Deus, como que eu vivo isso? De forma prática. Nós temos falado aqui, querido, domingo a domingo, sobre isso. Sobre vida devocional, sobre vida de oração, sobre vida com Deus todos os dias. Não existe outra maneira de você não somente experimentar, mas você viver a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Não existe de uma outra forma que a palavra transforme você, se você não investe tempo em ler e estudar a palavra de Deus. Não tem como você conhecer a Deus se você não separa um tempo para você orar a Deus, querido. Todos estão me entendendo aqui, amém? Pastor, por que você sempre fala disso? Porque, querido, cada dia mais nós temos percebido que a igreja precisa orar, ler a Bíblia, orar, ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia. Você não precisa levantar sua mão, querido, mas quantos de nós aqui temos realmente uma vida de devocional com Deus? Não precisa levantar sua mão, mas pensa com você mesmo, querido, como está a sua vida devocional com o Senhor? Poxa, pastor, eu preciso melhorar. Eu creio que todos nós, queridos, precisamos melhorar. Amém? Mas é algo necessário. E não é algo para amanhã, querido. Amém? Não é algo para daqui a alguns anos. Estou me organizando aí, pastor. Daqui uns 2 anos eu começo. Não. É algo para ontem, querido. Ah, pastor, mas eu sou muito novo. É algo para ontem. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. É algo para ontem. É algo para ontem. E por último, querido, que Paulo fala aqui, ele fala de nós se revestir-se de um novo homem, criado à semelhança de Deus. Olha o que ele diz no verso de número 24 aqui. No verso de número 23, ele fala dessa renovação de mente. Ele fala para ser renovados do modo de pensar. E no 24 de Efésios 4, 24, ele diz assim: e revistam-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça
em santidade e provenientes da verdade. Amém? Olha esse texto, querido, é tremendo. Ele diz: revistam-se do novo homem. O que é revestir, pastor? É vestir uma veste nova. Por isso que a Bíblia fala tanto sobre vestes. Por isso que nós cantamos sobre vestes. Por isso que Apocalipse vai dizer que a nossa veste precisa estar lavada com o sangue do Cordeiro. Paulo está dizendo: revistam-se de um novo homem. Criado para quê? Para ser a semelhança de Deus em justiça, santidade e provenientes da verdade. E se você olhar o texto, depois Paulo vai estar dizendo, falando a verdade uns com os outros, não mentindo. Mas, querido, nós precisamos nos vestir desse novo homem. Nós precisamos nos vestir dessa verdade da palavra de Deus, que muda, que transforma a nossa vida, que muda a nossa história, que muda os rumos da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, amém? Nós precisamos nos revestir, querido, desse novo homem, que é totalmente diferente do velho homem. Sabe, querido, muitas vezes essa palavra precisa mexer conosco, ao ponto de nós repensarmos como nós estamos vivendo nesses dias. Todas as vezes que nós olhamos para a nossa vida, querido, existe uma estrada. E a cada dia nós precisamos estar mais próximos do Senhor Jesus e muito mais longe de quem nós éramos, sim ou não? E quando nós olhamos, e quando você olha, querido, para a estrada da sua vida, você se vê mais próximo do Senhor Jesus ou mais próximo de quem você era antes? Poxa, pastor, é duro ver isso, mas é necessário. Nós precisamos olhar para a nossa vida e repensarmos algumas coisas. Nós precisamos, querido, eu falo isso de uma forma bem honesta, bem direta, porque muitas vezes eu preciso olhar, senão todos os dias eu preciso olhar para a minha vida e repensar a minha vida. Eu preciso olhar para a palavra de Deus, e a palavra de Deus precisa ser tão viva, tão verdade para mim, ao ponto dela mexer com as minhas estruturas. Ao ponto de muitas vezes eu olhar e falar: Senhor, me ajuda a viver isso, porque eu não tenho conseguido viver ainda. Transforma, Senhor, essa situação, porque eu não consigo. Mas nós precisamos de sinceridade, querido, quando nós estamos diante do Senhor. Nós precisamos de sinceridade no nosso dia a dia, ao ponto de olhar para a estrada da nossa vida e percebermos se nós estamos avançando, nos tornamos cada dia mais semelhantes ao Senhor, ou se nós estamos regredindo e nos tornamos mais cada dia mais próximos de quem nós éramos. É muito bom, querido, quando nós olhamos para a nossa vida e nós dizemos: glória a Deus, Deus transformou minha vida de tal maneira que hoje eu não sou mais quem eu era. Hoje eu não vivo mais da maneira que eu vivia. Hoje eu não falo mais da maneira com que eu falava. Hoje eu não penso mais da maneira com que eu pensava. Hoje eu não ajo mais da maneira que eu agia. Glória a Deus por isso, querido. E o texto, ele, no verso número 37, Lucas diz: e ninguém colocaria um vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar todo o vinho e estragando o recipiente. Verso número 38, vinho novo deve ser colocado em recipientes novos. Ou em outras traduções diz: ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque os odres velhos se rompem e se perde tanto o odre quanto o vinho. Mas se coloca vinho novo em odres novos, e se mantém a qualidade tanto do vinho quanto do odre. Para quem não conhece, o odre, ele era um recipiente feito de pele de animal, tipo de um saco, onde era guardado o vinho naquela época.
O vinho era colocado nesses odres. Esses odres, eles eram costurados de tal forma que eles não só retinham aquele vinho ali, como ele suportava a fermentação daquele vinho. Por isso que esse odre devia ser um odre novo, porque se aquele odre ele já havia sido usado alguma vez, quando o vinho fermenta, ele expande aquele odre, e ele nunca mais volta a ser quem ele era. Quantos estão entendendo aqui, queridos, o que eu estou dizendo para vocês? Quando é derramado um vinho, quando é derramado algo do Senhor sobre nós, nós nunca mais voltamos a ser quem nós éramos, amém? Por isso que a palavra de Deus diz que não se põe odre, vinho novo em odre velho, porque uma vez que esse odre ele já se dilatou, quando você colocar, ele vai se romper. Sabe, existe vinho novo, querido, da parte do Senhor, existe coisas grandiosas do Senhor para mim e para a sua vida, amém? Pastor, por que não aconteceu ainda, querido? Porque talvez muitas vezes nós não temos sido esses odres novos. Pastor, por que muitas coisas, muitas promessas de Deus ainda não têm se cumprido na minha vida? O problema não é o vinho, querido, o vinho ele vai ser derramado, amém? O vinho tem abundância, aleluia. O vinho não falta, como no casamento em Caná da Galileia. E se falta, o Senhor Jesus vai lá e faz um milagre e multiplica o vinho. E ele vai lá e manda encher aquelas talhas de água, algo improvável, e transforma aquela água em vinho, ao ponto daquelas pessoas beberem daquele vinho e dizer: uau, vocês guardaram o melhor vinho para o último. Queridos, tem vinho de sobra, sim ou não? Sim ou não? Nós precisamos preparar, queridos, os nossos odres, amém? Nós precisamos preparar o nosso coração, nós precisamos preparar a nossa vida, nós precisamos nos preparar. Ai, pastor, Deus vai fazer, querido, Deus está fazendo e Ele continua fazendo e vai continuar fazendo, mas nós precisamos nos preparar, nós precisamos se despir desse velho homem e nos revestir desse novo homem, assim como a palavra de Deus está nos ensinando. O vinho novo, ele deve ser guardado em recipientes novos. Eu quero te convidar a se colocar em pé nessa noite. Quero convidar o pessoal do louvor aqui. Glória a Deus. Sabe, essa é uma noite diferente, que deu uma noite, essa é uma palavra diferente para nós. Essa é uma palavra que muitas vezes é até difícil ser pregada, sabia? Mas é uma palavra necessária, querido, para as nossas vidas, amém? É uma palavra necessária. Sabe, eu quero te convidar, querido, nesse momento, e realmente, querido, pedir para o Espírito Santo de Deus sondar o seu coração. Sabe, eu quero nesse momento que você feche os teus olhos agora, que você tenha um tempo a sós com o Senhor, querido, mas um tempo sincero com o Senhor.